Ok. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Satisfação em encontrá-los novamente. Eu sou o Victor Mattioni, professor de História, e hoje nós iremos dar continuidade à leitura de artigos que estão presentes no livro A História da América Latina, né, organizado por Leslie Beatle, e hoje nós teremos a oportunidade de conversar um pouco, né, sobre a chamada classe trabalhadora urbana, tendo como um recorte temporal os aproximadamente 1880 a 1930. É claro que não tem como início, né, obviamente, quando se fala de história, né, uma data precisa, como se fosse do dia para a noite que a situação, algo surge, né? Assim como também do dia para a noite é que algo termina, um fato, etc. Não, mas os autores deste artigo preferiram delimitar, né, esse período, esse recorte temporal, assim, claro, como recorte espacial, fazendo jus ao título do livro, né, pela América Latina, claro, tendo como preferência alguns países, certo? Vocês irão identificá-los no decorrer da nossa fala, certo? Desde já, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de poder estar gravando este vídeo para vocês, ok? Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, assim como também outras informações e sugestões de livros, páginas na internet, vídeos, vocês poderão ver na descrição deste canal, né, desta publicação, assim como também fiquem à vontade para colocar comentários. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar alguns slides, como de praxe, no caso, tendo sempre como propósito de apresentar um resumo do artigo, ok? Nós não vamos lê-lo, né, por inteiro aqui, é claro, mas a intenção é que pelo menos a gente possa ter um start, né? Que sirva também de ponte para outros trabalhos, assim como para leituras que nós já realizamos, como dos vídeos anteriores, por exemplo, sobre a composição e a formação das cidades na América Latina a partir do século XIX, por exemplo, os processos de imigração, e tudo isso está também atrelado ao nosso encontro de hoje, certo? E o artigo em especial tem como, né, título A Classe Trabalhadora Urbana e os primeiros movimentos trabalhistas na América Latina. São dois autores que escreveram, o Michael Hall e o Robert Spalding Jr., certo? Ambos são especialistas em América Latina, ok? Então eles estão, entre aspas, como nós dizemos, né? São especialistas e então bem vistos, bem quistos pela academia com relação aos seus estudos, e no nosso encontro de hoje teremos como base o artigo produzido por eles para este livro, ok? Então vamos por etapas. Aqui tá querendo, ok, né? Mais uma vez lembrando do organizador deste livro, Leslie Beatle, famoso por ter um artigo a respeito da Grã-Bretanha e a Guerra do Paraguai, desmistificando uma interpretação que de certa forma, ainda perdura até os dias de hoje, de que a Grã-Bretanha financiou toda a Guerra do Paraguai, que era do interesse dele na destruição do país comandado por Solano Lopes, e que Argentina, Uruguai e Brasil, principalmente, estariam sendo, entre aspas, manipulados pelos britânicos, né? Ele colocou isso por terra e mostrou que, na verdade, haviam outros interesses, certo? Lembrando também que no século XIX, o Brasil, até 1889, o Brasil era um império, ou seja, quando nós falamos de império, nós falamos também de um modelo, né, de manutenção e de manutenção do poder que também tem relação ao uso da força. Mas isso é uma outra história, ok? E aí, com relação aos autores, né, percebe-se que o Michael Hall recebeu uma sala em sua homenagem. Michael Hall possui graduação em História pela Stanford University, né, mestrado pela Universidade de Columbia, Nova York, e doutorado também pela Universidade de Colômbia, no caso. Ele é professor na Universidade Estadual de Campinas e tem experiência na área de História. Tem como um dos principais temas de estudos, áreas de estudos, o campo das migrações. Por isso que você vai identificar no texto muitas menções a imigrantes e como que eles foram fundamentais para a formação de grupos, de sindicatos, de associações,
né? E com relação também às ideias que, entre aspas, eles trouxeram em suas bagagens, vamos dizer assim, para, né, a formação ou os embriões, né, do que viria a ser as chamadas classes trabalhadoras nas Américas, certo? E em especial você tem os sindicalistas, né, os anarcossindicalistas também, né, são muito bem destacados no livro, e você vai identificar justamente esses pontos. O outro autor, né, é o Robert Spalding, também professor aposentado da Universidade de Nova York, também tem estudos sobre a América Latina e Caribe, em especial a história da classe trabalhadora e do trabalho, e que publicou vários trabalhos referentes a este tema, ok? Então sejam apresentados a Michael e Robert, certo? A divisão do texto, né? Economia, burguesia e o Estado, a composição e a condução da classe trabalhadora, o movimento trabalhista antes da Primeira Guerra Mundial, o México e as origens do sindicalismo controlado pelo Estado, a agitação trabalhista no pós-guerra, os movimentos trabalhistas na década de 1920 e o surgimento dos partidos comunistas e a conclusão. Alguns pontos deste texto serão mais destacados, outros serão brevemente citados, certo? Ok? Mas ambos, um interliga o outro. Vocês vão ver, por exemplo, muitas menções ao México. É impressionante como os autores destacam o México, por exemplo, e as origens do sindicalismo controlado pelo Estado, mas como que isso também se faz presente em outros países, né? E as relações entre os trabalhadores e o Estado, por exemplo. Ok? Algumas perguntas que nós podemos fazer para uma aula, seja para essa, seja para os alunos do ensino médio, é perguntar a eles: para você, o que é uma classe trabalhadora? Você já conversou sobre este assunto? Atualmente, com o que você associa a ouvir essa expressão? Classe trabalhadora, reforma trabalhista, reforma da Previdência, perdão. O que mais? Debates com relação à carga horária, hora de trabalho, carteira de trabalho, CLT, greves, manifestações, né? O que você, atualmente, com o que você associa, se você pudesse fazer uma atividade com palavras-chave, por exemplo? Né? Além disso, quais foram as principais reivindicações das classes trabalhadoras entre 1880 e 1930? E, querendo ou não, né, como trazer isso para o tempo presente e hoje? Quando você acessa páginas na internet, escuta na rádio, em publicações nas redes sociais digitais sobre manifestações em prol do chamado grupo, a chamada classe trabalhadora, com o que você associa, né? E uma pergunta muito interessante que provavelmente você irá responder não. Você sabe quais são os seus direitos como trabalhador, como trabalhadora, no setor em que você atua, seja ele qual for. Uma outra pergunta também. Você é incentivado a pesquisar sobre os seus direitos? Porque a resposta geralmente é não. Cabe pensar. Por vezes, se estamos conversando com adolescentes e com crianças, claro que eles vão imaginar: professor, mas eu ainda não trabalho. Mas você como criança, você como adolescente, você como estudante, você tem direitos, também tem deveres, é claro, não nos esqueçamos dos deveres, por favor. No entanto, é interessante perceber como que você não é incentivado a pesquisar e a conhecer os seus direitos. Por isso que, quando se comemora, por exemplo, dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, ou uma data especial que se refere a uma profissão, é comum você ouvir pelo menos uma frase, né? Conheça os seus direitos. E aí você provavelmente só irá procurar os seus direitos quando você se sentir lesado, né? Você não se previne com relação a, um, a, a você e a sua profissão. Você só procura quando você se sente prejudicado. Por vezes, entre várias aspas, pode ser tarde demais. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira parte do texto fala sobre economia, burguesia e o Estado, né? Os conceitos de burguesia, de Estado, de proletariado, por exemplo, você pode, na internet, você tem várias referências, claro, e aqui eu gosto de trabalhar sempre com o Norberto Bobbio, que inclusive vai estar presente na descrição, que ele vai apresentar as definições sobre trabalhadores, proletários, Estado, direita, esquerda, enfim, entre tantos outros pontos. E é interessante notar que quando você pesquisa na internet classe trabalhadora de uma forma
de uma forma sem necessidade de uma pesquisa para uma atividade de história da disciplina, você vai identificar, né, muitas páginas associadas à esquerda, né, a uma ideia, a uma concepção, uma ideia política voltada para a esquerda. Né? Tanto é que na descrição você vai encontrar muitas páginas aqui com grupos de esquerda. E isso, não, querendo ou não, né, não digo nem que é certo nem que é errado, mas são polos, são observações, são modos de você observar a sociedade, de você construir conceitos que você irá utilizar, né, concordando ou não, certo? Mas esta é uma coisa muito curiosa. Tá? Se você pesquisar também bancos de imagens, você vai verificar também muitas das páginas, inclusive algumas são blogs, algumas são atividades de professores, você também vai associar a um meio progressista, certo? E aí, no caso, a gente tem que pegar no contexto da economia, a burguesia e o Estado, o contexto que os autores apresentam é aquele que nós já conhecemos de dos vídeos anteriores, em que a maioria dos países latino-americanos eram agroexportadores, certo? Exportadores de matéria-prima, principalmente, no caso, e aí tem sempre um destaque, né, com relação aos minérios, a atividade mineral, por exemplo, no Chile, né, a atividade agrícola, por exemplo, no Brasil, né, a atividade agrícola também na Argentina, por exemplo, também a pecuária, claro, mas em especial a produção de grãos. Né? A indústria ainda estava em desenvolvimento, isso nós observamos em outros vídeos. A indústria na América Latina, né, em boa parte dela, vai começar a ter uma ascensão entre aspas, né? A partir do século XX, em especial no contexto da Primeira Guerra Mundial, em que você vai observar que a necessidade, né, do mercado interno produzir, né, para que haja uma vez que as exportações e as importações estavam difíceis em decorrência da guerra. Né? Então você começa a ver uma mobilização dentro dos países, em especial no setor de alimentos, por exemplo, certo? Os empregados do setor de exportação viviam muito isolados dos outros trabalhadores, embora possuíssem uma capacidade de negociação maior. E aí compara as greves dos operários da indústria têxtil, por exemplo, com os trabalhadores que atuavam nos portos, certo? É muito interessante essa leitura, no caso, porque ele menciona logo no início, né, como que alguns grupos conseguiam se reunir enquanto outros tinham dificuldade. E até mesmo os grupos que se reuniam também possuíam divergências, posicionamentos diferentes e etc. O que é normal quando o assunto é direitos, trabalhos e etc. Certo? Dificilmente você vai encontrar algo sempre homogêneo, uma ideia única, ok? Até porque nós temos posicionamentos diferentes, isso faz parte. O que nós não podemos é ser passivos, achar que a questão é romântica. Né? Quando você romantiza a situação, tenha certeza que você será prejudicado, ok? E tem uma leitura muito interessante com relação a como que alguns grupos conseguiam, de uma certa forma, ter as suas reivindicações, ou parte delas atendidas, e como que outras não. Isso envolve, né, com relação a sua manutenção ou a sua capacidade de mobilizar uma classe, um grupo, né? Além de identificar a sua importância para a economia local. Um grande exemplo dos transportes. Né? Basta lembrar do ano de 2018, 2017, né? As greves dos caminhoneiros, por exemplo, né? E como que isso afetou a economia do Brasil, uma vez que praticamente 70% da economia do Brasil, entre aspas, né? Do ponto de vista de logística e transporte, é rodoviário, certo? E aqui no texto, vou ler apenas uma parte, que está na página 283, ele menciona os exemplos dos operários têxteis em Buenos Aires e também dos ferroviários. Né? Quando os carpinteiros ou mesmo os operários têxteis entravam em greve em Buenos Aires, ou em São Paulo, ou em Santiago, os efeitos poderiam ser sérios, mas raramente comparáveis às repercussões de uma ruptura na economia de exportação. Quando os ferroviários deixavam de levar o trigo argentino, ou o café brasileiro, ou o nitrato chileno para os portos e esses produtos não eram embarcados rapidamente,
os navios que os transportariam para o mercado europeu ou norte-americano, as respectivas economias nacionais eram sacudidas imediatamente por uma séria crise, certo? E aí ele aponta, né, como que, do ponto de vista de controle e tudo mais, você tinha de controle, mas de entender, né, como que aquele produto era importante para a economia do país, etc. Ele cita vários exemplos, em especial os mineiros do Chile, né, e aqui eu tenho uma imagem, né, dos 33, né, chilenos que anos atrás estavam, né, presos em uma mina e que a repercussão e o resgate, né, foi algo cinematográfico, heróico, certo? Também sempre uma propaganda política, é claro, mas revela como que o Chile até hoje tem uma atividade de mineração muito intensa, certo? Assim como também no Brasil, é claro, mas no caso, o nosso autor e o recorte temporal dá um grande destaque para o Chile, certo? E ele aponta como que os mineiros do Chile, por exemplo, e as suas comunidades moldaram as organizações dos trabalhadores no Chile, por exemplo. Também há uma menção aos ferroviários, e aqui eu coloquei, né, um mapa, por exemplo, né, uma parte de um mapa da estrada de ferro central do Brasil, e o investimento que havia, né, na construção de ferrovias, sempre com um propósito, em especial de transporte de mercadorias, e claro, e aí posteriormente, né, o transporte de pessoas, né, cita os estivadores que trabalham nos portos, né, de Santos e do Rio de Janeiro, citam outros grupos trabalhadores, e também citam o contexto da Revolução Industrial e do uso das tecnologias, né, como que isso afeta a quantidade de pessoas trabalhando em uma atividade, por exemplo, como um dos tecelões, no caso do México, né, que de 41 mil tecelões em 1895 diminuiu para 12 mil em 1910. E aqui você entra num outro debate que, por vezes, alguns já apontam como superados, outros não, porque a tecnologia é fundamental para tudo, né? Inclusive, um exemplo é essa aula que está sendo gravada, né, e depois disponibilizada na internet. Mas como que isso afeta ou não, né, um determinado grupo, né, uma determinada situação, uma determinada categoria de trabalhadores, né? E aí você tem outros grandes exemplos em que, de atividades que foram substituídas, né, pela robótica, pela tecnologia digital, ok? Certo? Em outro momento ele fala do proletariado industrial. E o que é proletariado industrial? E aí vocês irão ver esse contexto em uma das descrições que está aqui abaixo, certo? O texto é interessante, ele fala burguesia, ele fala Estado, ele fala economia, fala de proletariado, fala de sindicatos, de associações, anarcossindicalismos e tudo mais, só que ele não apresenta conceitos, certo? Os autores já partem da premissa de que você já tem conhecimento sobre o que são estes grupos, certo? Essas categorias e seus significados. Tudo bem? Então vamos lá. Ele aponta, no caso, né, assim como a indústria na América Latina começou a se destacar, principalmente a partir do início do século XX, obviamente os primeiros grupos significativos começam a surgir no início do século XX e antes de 1930. Lembrando que ainda, majoritariamente, né, a América Latina era agrária, agroexportadora. Não ocupou a posição central em nenhuma economia nacional de nenhum país, né, no caso. O censo industrial, os censos, nós já conversamos sobre isso nas últimas aulas, eles também eram eles eram muito incertos, você tinha muitas falhas e tudo mais, certo? Mas você tinha um número que apontava que o proletariado industrial, pelo menos no Brasil, ainda era muito pequeno, né? Em um país de 30 milhões, apenas 275 mil eram trabalhadores industriais, né? Ou seja, uma porcentagem muito pequena da população. Tinha como destaque também a participação de mulheres e crianças, que constituíam a maioria dos trabalhadores da indústria têxtil. E aí você tem um grande debate sobre o uso da mão de obra, né, das crianças e também das mulheres em condições insalubres, em atividades extenuantes, e todo o debate com relação a mulher receber menos do que o homem, por exemplo, né, a mão de obra do homem ser mais cara.
para várias atividades, e nisso você contrata mulheres e crianças para pagar menos, né, e poder trabalhar mais, né, uma série de atividades que hoje, né, pelas leis trabalhistas são proibidas, claro, outras são regulamentadas, etc. Isso mostra bem todas as dificuldades, por isso que eu volto a dizer, não podemos ver estas questões de forma romântica, certo? Ok? Professor é comunista, a resposta é não, ok? Começa por aí também. A criação de um exército de reserva industrial, e principalmente isso ocorre devido à vinda de imigrantes, né? Assim como também imigrantes que saíam do campo e iam para as cidades. Vamos lembrar aqui no caso, pegando o recorte temporal de 1880, o Brasil ainda tinha a política escravagista, o que é uma vergonha, ok? E aí nós precisamos identificar isso também. A gente não pode esquecer também da mão de obra escrava que ainda atuava no Brasil, certo? E lembrar que depois, quando foram alforriados, né, entre aspas, eles também precisavam trabalhar, então isso também se faz presente também na composição da mão de obra, ok? E aí você tem o quê? Diante dessa criação de reservas, né, de reservistas, vamos dizer assim, você tem uma dificuldade com relação à negociação por melhores salários e melhores condições. Por quê? Porque a leitura é simples, se você reclama de um trabalho, de uma situação, você imediatamente é substituído por outro. Aquela famosa frase, se você está achando ruim, aqui na minha sala eu tenho vários currículos de outras pessoas que estão precisando do emprego. E agora? Certo? E em tempos de crise, é muito mais difícil você negociar também. Por quê? É comum o trabalhador, por necessidade, às vezes trabalhar mais ou trabalhar até menos e também ter uma redução do seu salário. Né? Ele pensa, ou eu fico sem emprego, ou eu fico recebendo menos, mas continuo trabalhando e comprando o pão nosso de cada dia. Né? Não é nada fácil. Só um momentinho. Vamos lá. Você tem a burguesia, né? Burguesia. Lembrei da música do Seu Jorge. Né? Provavelmente você também tenha lembrado. É eu que sou. Desculpe, pessoal. Vamos lá. Aqui no caso ele menciona também as condições competitivas vigentes em muitas indústrias. Ele aponta que não se tem uma leitura também homogênea da burguesia, né? Como se fosse um quadrado e que todos eram iguais. Não, ele aponta que nem sempre foi fácil para os industriais também repassar os altos custos de trabalho aos trabalhadores, aos consumidores, por causa da competitividade. Ele aponta as dificuldades para restringir a concorrência, ou seja, de você conseguir pelo menos ter um monopólio ou um oligopólio. Ele menciona as dificuldades de cooperação entre os próprios burgueses, porque você tinha o quê? Industriais estrangeiros e industriais nacionais, né? E que por vezes não dava lego, não somava, era quase água e óleo, né? E ele aponta como que em nenhum lugar da América Latina a burguesia industrial tornou-se hegemônica antes de 1930. E aqui no Brasil é um grande exemplo, né? A chamada República do Café com Leite, o Brasil no modelo agroexportador, você tem a Revolução de 1930, em que você começa a ter um processo de industrialização do Brasil mais acentuado, né? A história do Brasil, ela casa de forma perfeita com esta frase. E aqui cabe até uma pergunta interessante sobre a região que você vive. Há um destaque para a indústria ou para o setor de serviços, para o setor agrário? Quem detém a hegemonia na sua região? Você já refletiu sobre isso? O que vocês acham? E aqui nós temos uma pintura, né, de uma tarde de domingo na ilha de La Grande Jatte, né, pintada por Georges Seurat, né, o óleo sobre tela, que está no Instituto de Artes de Chicago, né, um passeio ao final de semana, um piquenique, uma leitura inocente, um encontro de amigos, etc., né, uma ideia de você privilegiar o ócio, ok? Descansando de tudo dos seus méritos. Por favor, pessoal, descansem, tá? Descansem. Sabemos de todas as dificuldades, sabemos das ansiedades, mas nós precisamos descansar. Tudo bem? Vamos lá. Dando continuidade, ok? Tem a leitura, né? Teoria Estado. Opa!
Ficou preto a tela? Ué, voltou? Voltou. Já na parte com relação à concepção de Estado, né, obviamente, na teoria, o Estado, como ele se comportava? Lembrando que o Estado é composto por indivíduos, né? Então, você não tem a leitura abstrata do Estado, no caso, né? Você não pega, né, o que seria a forma do Estado e tudo mais, e aí você tem as perspectivas. Na teoria, era liberal no sentido do termo empregado no século XIX, a ideia do laissez-faire e tudo mais, livre concorrência, né? O mercado que se resolve, barará biriri. Na prática, você tem uma intervenção em várias regiões, manipulações de mercado, políticas como, por exemplo, a política do incendiamento, né? Você produzir muito papel moeda, você injetar para evitar com que os preços fiquem baixos, no caso do café, por exemplo, você congelar preços, etc., aumentar o imposto, enfim, né? E por vários governos, não foi uma exclusividade apenas, por exemplo, no Brasil, não. Ele aponta que uma frase muito interessante, que geralmente o principal papel do Estado nas lutas entre o capital e o trabalho foi de coagir este último, né? E aqui é interessante que você vai sempre perceber que essa frase ela está presente neste livro em vários outros, quando o assunto é movimentos de trabalhadores ou reivindicações por direitos ou respeitos, etc., que esses casos eram tratados como casos de polícia, né? Eles apontam vários exemplos, né, no Chile, no México, no Brasil, na Argentina, né, em especial, pelo menos nesses países que são os mais destacados no artigo, né, como massacres, como manifestações em que muitos eram presos, o uso da violência também, né, diante de tal situação, e aí faça uma ponte com o tempo presente, né, como que geralmente manifestações são apresentadas por parte da mídia, né, qual é o maior destaque, certo? As reivindicações ou o que acontece nas manifestações, certo? Tinham com vistas também, no caso dessas ações, né, por parte do Estado, de enfraquecer ou destruir as organizações da classe trabalhadora, assim como também o fechamento e a proibição de sindicatos. E é muito interessante que eles mencionam, por exemplo, algumas questões que envolviam até o envio de pessoas para outras regiões distantes, como, por exemplo, no Brasil. As pessoas eram enviadas literalmente para o Oiapoque. Ah! Cadê? Foi ou não foi? Aqui, você conhece o Oiapoque? Onde não é onde o Brasil começa, né? Lembrando que o Brasil vai do Caburaí ao Chuí, certo? E aqui eu vou apontar uma leitura, que está na página 290. A ferocidade da repressão do Estado chocou até mesmo os agentes de polícia estrangeiros, que normalmente não nutriam muita simpatia pelo movimento trabalhista. Disse um agente italiano em São Paulo, por exemplo, que nas greves brasileiras caracteristicamente violentas, abre aspas, a ação provocativa, salvo algumas exceções, parte mais da polícia do que dos grevistas, fecha aspas. Sob a alegação de que por trás da crescente agitação trabalhista existiam agitadores estrangeiros, entre aspas, os governos da Argentina, Brasil, do Chile, de Cuba e do Uruguai fizeram aprovar leis que determinaram a expulsão sumária dos militantes nascidos fora do país. Na Argentina, cerca de 383 indivíduos foram expulsos, em 1916 com base numa lei de residência, promulgada em 1902. No Brasil, uma lei comparável de 1907 foi responsável por pelo menos 550 deportações em 1921. Esses dois estados aplicaram tais medidas sobretudo contra militantes destacados, às vezes com danosos resultados para o movimento trabalhista, sem falar dos efeitos de intimidação que a ameaça de expulsão exercia sobre as classes trabalhadoras, constituídas em grande parte de imigrantes estrangeiros. Além do mais, diversos governos enviavam regularmente militantes trabalhistas para os campos de detenção internos, o que em muitos casos significava praticamente uma sentença de morte. O regime de Porfírio Dias, no México, que é muito destacado no texto, ficou particularmente famoso por ter internado diversos trabalhadores em campos de detenção localizados em Campeche, em Quintana Roo e no Yucatán, Península do Yucatán.
em razão de sua atividade trabalhista. No regime brasileiro, os prisioneiros não tinham melhor destino no mal afamado, não tinham destino melhor, não tinham melhor destino no mal afamado campo de Clevelândia, no Amazonas, onde hoje seria onde hoje é o estado do Amapá, a região, onde na década de 1920 morreram vários líderes trabalhistas conhecidos. Os governos argentinos usaram Ushuaia, conhecida como na Terra do Fogo, com um efeito idêntico. Tenso, hein? Você sabia dessa informação? Quanto aos estrangeiros, né? Há uma menção, por exemplo, que na Argentina, há uma menção não, a presença do Giovanni Rossi, aliás, na Argentina, no Brasil, ele chegou ao Brasil, de Giovanni Rossi. Ele foi um dos responsáveis por fundar uma colônia experimental libertária chamada La Cecília. Está presente aqui, a imagem deles está presente aqui ao lado direito, e abaixo um jornal A Plebe, que relatava, né, os crimes que aconteciam, né, como uma forma de evitar ou de manutenção de um Estado, né, contra parte da chamada classe trabalhadora. Na página 303, nós temos os chamados sindicatos amarelos, que afirmavam não possuir uma doutrina política. Eles eram conservadores na prática, vamos dizer assim, ou eram, entre aspas, bem vistos, ou tinham a bênção, entre aspas, da Igreja Católica Apostólica Romana ou do empresariado. Para alguns, esses sindicatos eles eram vistos como pelegos, né, ou como aqueles que diziam defender interesses da classe trabalhadora, quando, na verdade, estavam mais para prejudicar a categoria do que auxiliá-la. Isso é uma prática muito comum, né, até os dias de hoje, a prática da cooptação. Você tem o Estado que utiliza da prática da cooptação, você tem iniciativas particulares e etc., né? Os debates com relação a dinheiro e a valores enviados para sindicatos, por exemplo, também não podem ser vistos como um instrumento de cooptação. Cabe um debate aqui, ok? Não aqui, mas pós-aula, né? Para debatermos sobre isso. E ele aponta, no caso, né, como que antes de 1917 não havia nenhuma legislação social, algo mais denso, como você tem hoje, né, com a chamada CLT. E ele aponta que não havia uma legislação social, com exceção de algumas medidas ocasionais, como descanso aos domingos, horas de trabalho, acidentes e a regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. Mas eram coisas que nós podemos chamar hoje como pinceladas, né? Eram básicas, né, para a manutenção de um determinado modelo. As questões sociais eram tratadas como casos de polícia, e os sindicalistas, embora tivessem uma leitura, né, uma perspectiva de uma grande revolução mundial a partir de uma greve, eles, né, sabiam, tinham esse desejo, tinham esse sonho, assim como você também tem sonhos e ideias, que sabem que não irão acontecer, né, ou se caso ocorra não será da uma forma como você imaginava, mas tenderam a concentrar-se em práticas reformistas para a classe trabalhadora, né? Claro que você vai ter aqui o debate, mas essa é uma proposta reformista que visa o bem do dono dos meios de produção ou da categoria, certo? E aí você analisa a partir da sua área de atuação, ok? Veja, existem associações, existem sindicatos na sua profissão, na sua cidade, no seu estado. Descubra sobre isso. Descubra isso, ok? As condições da classe trabalhadora, né, as condições de vida, no caso, né, uma coisa muito interessante, e aqui faltou, eu pensei no quadro, mas não coloquei, foi um erro meu. A composição étnica da classe trabalhadora variou consideravelmente. E aqui o melhor exemplo disso no campo das artes visuais é o quadro da Tarsila do Amaral, Operários, que eu adoro citar em todas as aulas. Beijo, Tarsila.
E, né, estrangeiros, italianos, portugueses, brasileiros, negros, africanos, ainda tem os regionalismos, né? As pessoas que nasciam na região Nordeste, hoje conhecida como região Nordeste, pessoas conhecidas nascidas na região Sudeste, região Sul, região Norte, Centro-Oeste, né? Nas divisões que existem hoje. Como lidar com isso? Como você se sentir inserido naquele grupo, pertencente? Como conciliar questões culturais, né, e diversos interesses? Eles apontam, no caso, né, que os estrangeiros, né, os imigrantes, constituíam o grosso dos trabalhadores, por exemplo, no caso, italianos e espanhóis. E aqui um grande exemplo é o italiano Érico, agora sim, Malatesta, né? Esse sobrenome Malatesta provavelmente você já deve ter escutado em algum momento, né? Em que redigiu os estatutos do Sindicato dos Padeiros de vários outros em Buenos Aires. Você tem um grupo La Fraternidad, no Chile, né? Composto por maquinistas e foguistas das estradas de ferro. Em Santos e no Rio de Janeiro, nos portos, há um destaque para os portugueses, né? A dificuldade para a cooperação entre os trabalhadores por diferentes ideias e tudo mais, ok? E aí nós temos algumas leituras, como por exemplo, aqui na página 292, certo? Que aí a gente coloca a experiência aqui. Está presente aqui. Vamos lá. O elemento imigrante da classe trabalhadora da Argentina, do Uruguai e do sul do Brasil antes da Primeira Guerra Mundial suscitou muitas consequências ambíguas. É claro que alguns imigrantes traziam de sua terra de origem alguma experiência política e muitos líderes haviam desempenhado papéis importantes nos movimentos trabalhistas de seu país natal. No entanto, ao que parece, poucos militantes consideraram alto o nível geral de experiência política dos imigrantes. Digamos, havia muita expectativa. Na verdade, muitos se queixaram da ausência de tradições revolucionárias entre os imigrantes e de sua pouca familiaridade com as questões políticas ou com a organização da classe trabalhadora. Tampouco parece ter sido grande a proporção dos trabalhadores especializados ou daqueles com experiência industrial anterior. O que dificilmente surpreende numa imigração estimulada e organizada para servir às necessidades da agricultura de exportação. Além disso, segundo afirmavam muitos observadores, os trabalhadores imigrantes geralmente procuravam apenas ganhos econômicos imediatos e um retorno rápido às suas terras de origem. Desse modo, seus projetos individuais de mobilidade ascendente representavam um obstáculo ao desenvolvimento de formas mais amplas e de organização. Tampouco esses imigrantes se adaptavam facilmente às estratégias políticas que dependessem de grande participação eleitoral dos trabalhadores. A diversidade étnica complicou igualmente a cooperação entre os trabalhadores e os empregados se mostraram, às vezes, bastante rápidos em explorar tais dificuldades. Além das animosidades existentes entre os vários grupos nacionais e entre estrangeiros e nativos, os antagonismos regionais divisionistas, particularmente entre os italianos, serviram em muitas ocasiões para impedir a colaboração. Tais hostilidades étnicas atrapalharam o movimento trabalhista durante décadas na forma de greves perdidas e organizações enfraquecidas ou destruídas por causa de preconceitos e diferenças culturais entre os participantes. Ok? E aqui ele menciona, né, que não, assim, em várias regiões do Brasil, no caso, né? Aliás, do Brasil não, da América Latina isso se fez presente. E aí nós temos também as condições de trabalho, as condições de vida, né? Muito famosas e muito bem descritas as condições de vida de boa parte da população na obra O Cortiço, né? No Brasil, de Aloysio Azevedo. E também, posteriormente, você vai sempre estudar a chamada revolta da vacina, né? Você já está careca de saber porque cai em vestibular, cai no Enem, certo? E todos os debates quanto aos processos de higienização, né, e de modernização das cidades no Brasil, por exemplo, e também na América Latina. A gente pode identificar isso no vídeo também sobre o crescimento das cidades, certo? Então vamos lá. Dando continuidade, aqui, então na página 294, é justamente esse ponto, né?
Abre aspas. Uma parte muito grande da classe trabalhadora vivia em moradias lúgubres e miseráveis, chamadas cortiços em São Paulo, conventídios em Buenos Aires e Montevidéu, mesones em Cidade do México. Apesar de superlotados e insalubres, o aluguel desses locais absorvia uma parte substancial da renda da maioria dos trabalhadores. No final do século XIX, início do século XX, em Buenos Aires, talvez um terço mais ou menos da classe trabalhadora vivia nesses alojamentos de um cômodo. Nas cidades de crescimento mais lento, as condições não eram melhores. Em 1920, na província de Lima, 42% das famílias ocupavam alojamentos de um cômodo. As condições de vida urbana contribuíram para o surgimento de graves problemas de saúde pública em muitas cidades. No período de 1904 a 1912, a taxa de mortalidade na Cidade do México, 42 mil por mil habitantes, embora muito mais baixo do que o da década de 1890, ainda era maior do que a do Cairo, por exemplo, capital do Egito, e de Madrasta. Eram comuns as epidemias e as condições higiênicas vigentes, ajudavam a disseminar uma grande variedade de doenças graves. Os bairros de muitas cidades, povoados densa e uniformemente pela classe trabalhadora, ajudaram a promover determinadas formas de solidariedade política e social. Vários distritos, como Brás em São Paulo, ou La Boca e Barracas em Buenos Aires, tornaram-se famosos por serem redutos de militância política e de uma cultura trabalhista, mais ou menos autônoma. Com o desenvolvimento dos bondes, os bairros de classe trabalhadora tornaram-se mais dispersos, mas, segundo parece, as condições de vida não melhoraram substancialmente antes de 1930. Ok? Fácil, né? Porém, não. Em outra parte do texto, ele menciona o movimento trabalhista antes da Primeira Guerra Mundial. E aqui ele faz um destaque muito interessante ao México, né? E a formação, por exemplo, de grupos como de solidariedade, grupos de apoio mútuo, né? Então, um grande exemplo aqui no México foi o Grande Círculo de Obreiros. Então, precisamos nos ajudar, precisamos, né, estar juntos, estar unidos. Né? Como nós podemos fazer isso? Criando um grupo, criando uma associação, certo? Com a intenção de um ajudar o outro, ok? Foi fundado na década de 1870, publicava um jornal, o que é fundamental, a comunicação, você apresentar ao povo, ao público, né, o que está acontecendo, quais são as reivindicações, a comunicação é fundamental, por isso que você vai identificar sempre nas grandes revoluções a propagação de notícias, de informações, e que isso possa chegar ao público, para que você tenha apoio, certo? A Revolução Russa fez isso, a Revolução Chinesa fez isso, qualquer revolução na história da humanidade faz o uso da comunicação. É um meio muito importante. E tinha 28 afiliadas. No seu início ela foi dominada por anarquistas, certo? Porém, a partir de 1872 passou a receber subsídio do governo. E aí surge um grande debate. Quando eu recebo por parte do governo, do Estado, um auxílio, eu não posso identificar isso como uma estratégia de cooptação? O que você acha? Dentro do movimento, assim como em todos os outros, ocorrem divisões. E divisões geralmente ocasionam enfraquecimento do grupo, certo? Você teve mas mesmo assim o grupo permanece, certo? Você vê, às vezes, em contextos históricos, o enfraquecimento de alguns sindicatos, né? Às vezes por problemas internos, ok? Às vezes por outros motivos, mas o sindicato permanece existindo, por exemplo, certo? Você tem um contexto de 1872 a 1880, de 8 anos, de aproximadamente 20 greves, né? O Gran Círculo intermediava isso, sempre com uma leitura, né? O Gran Círculo está intermediando, mas em prol de quem? Né? Das associações, dos trabalhadores ou do Estado, né? E os autores, o Michael, por exemplo, eles destacam como que o regime de Porfírio Dias, ele destaca em várias páginas,
eram autoritários com relação a algumas práticas dos trabalhadores, certo? Então, assim, e aí aponta, no caso, o sindicalismo é controlado pelo Estado também, ok? E assim, e o texto faz, por isso que eu falei que o texto faz muitas menções ao México, e muitas menções a Porfírio Dias e a sua administração e a sua forma de lidar com parte da classe trabalhadora mexicana, ok? Fala brevemente do socialismo utópico, né? Como quando chega à América, socialismo utópico que você estuda na escola, né? O socialismo utópico, socialismo científico, socialismo real, né? Aquela aula, em uma aula em que se associa sociologia, né? E história e os encontros e como que o século XIX, né? Tiveram vários movimentos ou várias iniciativas, por exemplo, de, entre aspas, experimentos que numa leitura, né? Posterior se identificavam como práticas socialistas, né? No entanto, ocorreram poucos progressos, pelo menos no século XIX. Você tem a chamada Primeira Internacional, né, que é a reunião das pessoas em prol das ideias do que seria publicado, do que seria, né, defendido nos próximos anos com relação à expansão das ideias socialistas. Você tem a Segunda Internacional, que alguns consideram tão importante quanto a primeira, por exemplo. E eles apontam que, apesar de ter feito poucos progressos, eles mencionam como que alguns ensinamentos de experiências trabalhistas anteriores em outras regiões do mundo, principalmente na Europa, ajudou nos movimentos dos países latino-americanos. Né? Você tem a vinda também do anarcossindicalismo, né? E a crença da destruição da ordem existente por meio de uma grande greve geral revolucionária, mas também se menciona as divergências que haviam dentro deste grupo, né? Destes vários grupos presentes nos chamados ideais do anarcossindicalismo, expressaram uma importante consciência de classe. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Digamos assim, se pudéssemos pensar em uma coisa positiva, né? Qual foi? Ele aponta a noção da pessoa se identificar como trabalhadora inserida em um grupo, né? Marx faz a grande leitura, né, do ponto de vista do coletivo, né, que às vezes o indivíduo ele não se identifica como pertencente a uma determinada classe, uma determinada categoria. No entanto, o coletivo o aponta e reforça que ele pertence àquela classe, àquele grupo, ok? Talvez seja um grande exemplo. Hoje, na categoria dos professores, a gente vê muito isso, ok? Independente dos posicionamentos que os professores possuem, tá bom? E como que isso influenciou na prática? Ele aponta que em toda a América Latina os sindicalizados representavam também uma porcentagem muito pequena da classe trabalhadora. E aqui é muito interessante você pesquisar a partir do sindicato da sua área. Né? Quantos profissionais atuam na sua área, né? E quantas pessoas estão filiadas ao sindicato. Né? Tem sempre aquele debate, né? Geralmente no ato da posse, no concurso público, você vai encontrar duas pessoas. Uma é que vai vender o plano de saúde e a outra é que vai convidá-lo para participar do sindicato. Dizem que é algo de lei, certo? Você tem os vários movimentos grevistas também, né? E aí os protestos contra regras trabalhistas, contra pagamentos irregulares ou reduções de salário, palavra greve, né? Às vezes, será que você a escuta até hoje? O que você acha? Bate a curiosidade, né? As primeiras que ocorriam de maneira espontânea eram desfavoráveis, ou seja, não tinha uma grande organização, né? E, posteriormente, você tinha o reconhecimento dos sindicatos. As primeiras greves gerais no Brasil, é muito interessante que o texto destaca pelo menos duas, a primeira em São Paulo, em 1906, né? E a segunda, talvez tão importante quanto, segunda entre aspas, porque você também teve outras antes dela, em 1917, a chamada Grande Greve Geral de 1917. Inclusive, se faz presente em questões de prova vestibular, enfim. Né? Aqui você tem, no caso de 1906, né, o primeiro Congresso Brasileiro dos Trabalhadores, com 28 organizações, né, assumiram uma postura anarco-sindicalista, criam uma Confederação Operária Brasileira, conhecida como COB, né, e em 1913 você tem o segundo congresso já com um número maior de organizações, 59, certo? Mais que o dobro. Pouco mais que o dobro. Né? Falando de agitações, né, quando nós mencionamos o contexto do século XX, da década de 10 e 20, nós temos a Revolução Russa. Também tivemos a Primeira Guerra Mundial, é claro.
Mas nós também temos, perdão mesmo, os desarranjos comerciais e internacionais e as crises econômicas que provocaram, né, o desemprego e o aumento do custo de vida. Desemprego e aumento do custo de vida. Desemprego e aumento do custo de vida. Coincide com os dias de hoje? As extensas greves, os estados e os movimentos trabalhistas também passaram a se adaptar diante das novas circunstâncias, ou seja, você tem novas situações, novos contextos, né? É necessário uma adaptação, é necessário entender o momento, o contexto. Você não pode pensar em ideias do século XIX para que sejam aplicadas no século XXI, por exemplo. Sabendo que um grande exemplo é com relação ao uso da internet, né? Como que isso modifica as relações de trabalho, né? Para todos, pessoal, ok? A diminuição da importação, que nós conversamos em um quadro anterior, estimulou a economia local, né? Ou seja, você precisa produzir, você precisa de alimentos. Ou seja, como é que você faz isso? Você faz isso produzindo no seu próprio país. Não que o Brasil não produzisse, não que a Argentina não produzisse. No entanto, a necessidade era maior, ok? Então você acaba estimulando uma economia interna, ok? Opa, vamos lá. Você tem, obviamente, a Revolução Russa, a chamada Greve Geral de São Paulo de 1917 na indústria têxtil, né, já presente nas derradeiras páginas do nosso texto, no caso. Né? Mas, além disso, você tem um comitê, né, de defesa proletária criada por anarco-sindicalistas e que desejavam uma intervenção ou uma atuação maior do Estado, por exemplo, e é até interessante, o autor fala com relação ao controle dos preços dos aluguéis, por exemplo, certo? Entre tantos outras reivindicações. É curioso, né? O anarco-sindicalismo exigindo a presença do Estado maior, uma coisa bem interessante, cabe uma leitura mais aprofundada sobre isso, certo? E como fazer uma comparação com o anarcocapitalismo hoje, né? Os chamados libertários, é muito interessante. E aí, né, ele aponta como que o Estado, entre aspas, contra-atacou nesse contexto, né? Como que eles se fizeram. O Estado, obviamente, né, não está inerte, o Estado não é inocente, o Estado não é passivo, né? Mas como que o Estado, na sua condição, os indivíduos que estavam presentes no Estado naquele momento, né, ou compondo o Estado, atuavam para manter um status quo, por exemplo, ou de reformar, certo? Uma coisa muito interessante mesmo, certo? E aí, chegando nos derradeiros momentos, você começa a ter também os movimentos trabalhistas na década de 1920 e o surgimento dos partidos comunistas. Por isso a importância da Primeira Internacional e da Segunda Internacional no que diz respeito, e também decorrência da Revolução Russa e da propagação das ideias, né, do comunismo, principalmente na Europa, né? Europa, Estados Unidos também chega na América Latina, no caso, né? Mas se aponta como que a Revolução Russa despertou interesses na América Latina, né? As estratégias variavam de país para país, certo? Antes da década de 20, a Internacional Comunista deu pouca atenção à América Latina, lembrando, no caso, né, o movimento proletário. Como você vai pensar no movimento proletário em locais que você não tem indústria, né? Ou é necessário que ocorresse uma modificação. Então, quem seria o proletário, entre aspas, né? Entre várias aspas aqui, né? Ou o explorado na América Latina? Era a pessoa que morava na cidade ou, por exemplo, um indígena, né? Você vai identificar isso principalmente em outros países da América, por exemplo, né? Então, como aplicar uma leitura europeia, né, dentro desse contexto de uma modificação, né? Surge, no caso, também a Confederação Sindical Latino-Americana, né? No Brasil não apareceu nenhum partido socialista importante, e os antigos anarco-sindicalistas fundaram o Partido Comunista, né? O Partido Comunista que teve boa parte de sua história colocado na ilegalidade, que no futuro, né, o Partido Comunista fez contato com Luiz Carlos Prestes, jovem oficial, né, do Exército responsável pela chamada Coluna Prestes, né, este gaúcho que foi responsável por percorrer boa parte do Brasil, né, e que o movimento terminou se exilando na Bolívia, e lá posteriormente o Prestes teve mais contato, né, com
com o marxismo, etc., e posteriormente é enviado para a União Soviética, onde treina, também tem o seu romance com Olga Benário e tudo mais, mas isso são outras histórias que calham também com os movimentos, e aí a chamada intentona comunista, o envio de Olga para Auschwitz, não, perdão, para os campos de concentração na Alemanha e a política de aproximação do governo de Getúlio Vargas com os nazistas, né? Mas isto são outras histórias, a caça aos comunistas, a colocação do Partido Comunista na ilegalidade, né? O contexto da Revolução de 1930, né? E depois a Revolução Constitucionalista de 32, 34, 37, o Estado Novo, 45 e a renúncia de Vargas, mas aí já são outras políticas, outras ideias nas quais os movimentos trabalhistas também estão presentes, mas que ficam para uma outra ocasião, certo? Quanto à conclusão, apenas um parágrafo é interessante, e aí vamos lá. Em 1930, a pequena classe trabalhadora urbana do final do século XIX havia passado por grandes mudanças. Mesmo que as economias latino-americanas como produtoras de produtos primários continuassem ligadas fundamentalmente à Europa e à América do Norte, a indústria dos maiores países havia crescido significativamente. Os trabalhadores de quase toda parte criaram instituições para se defender, adquiriram experiência e, em alguns casos, conseguiram melhorar suas condições de vida e de trabalho. Suas lutas haviam produzido um corpo expressivo de legislação social e tinham levado o Estado a assumir um papel crescente nas questões trabalhistas. Legados ambíguos, como se verificou, que também serviram de instrumentos para conter a classe trabalhadora dentro da ordem vigente. Os movimentos trabalhistas formados no curso das lutas das décadas anteriores representaram, na maioria dos países, uma força capaz de influenciar a direção da vida nacional. No entanto, as doutrinas dos movimentos anteriores a 1930 geralmente perderam espaço para os movimentos populistas, nacionalistas e estatistas que dominaram a política em grande parte da América Latina nas décadas posteriores a esta data. Não obstante, o próprio populismo foi uma reação à luta de classes e à mobilização real e potencial da classe trabalhadora. Suas raízes podem ser vistas claramente nos acontecimentos e nas políticas dos anos anteriores. E, querendo ou não, vamos para outras perguntas. Como você pode aplicar este conteúdo em sala de aula? Quais estratégias você apresentaria, professor, professora? Você pode iniciar a aula com algumas provocações, usando palavras-chave, por exemplo. Converse com os seus alunos a respeito de assuntos do tempo presente, em que eles estejam observando. Nós falamos muito de indústria têxtil, né? Interessante. Você pode começar pelo que eles estão vestindo, né? A origem, o produto, o material, quem o confeccionou, o preço e tudo mais, que podem estar inseridas, mas que não possuem muito conhecimento porque não se sentem pertencentes a estes assuntos. Professor, mas eu nem trabalho ainda, né? Pergunte se eles já procuraram seus direitos, eu posso dizer também deveres, alunos, se vocês também têm deveres, por favor. Como estudantes, consumidores e trabalhadores. É uma boa dica. O que vocês acham? Algumas das referências para esta aula, né? E um grande abraço e paz. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer crítica, por favor, fiquem à vontade para perguntar, certo? É uma satisfação poder estar conversando com vocês e que possamos nos encontrar o mais breve possível, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.